Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Pega a sua Bíblia aí no seu lugar e abra-na comigo lá na carta de 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Versículo 11 e versículo 12. Glória a Deus. Amor, enquanto você abre aqui. Pode ir abrindo aí, queridos. Só um minutinho, tá, queridos? Esse aqui, tá certo. Pedindo para minha auxiliadora aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém, queridos? Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e versículo 12. E nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Amém? Quantos estão felizes aí, neste momento? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse passo de fé que você deu em mais essa noite para buscar a presença do nosso Deus. Queridos, como diz a palavra de Deus, nós estamos felizes em estar na casa dele. Por quê? Porque nós estamos diante da presença daquele que vive e reina para todo sempre. E em nome de Jesus aí, pela graça e misericórdia de Deus, ele tem em mais essa noite uma palavra para os nossos corações. Você crê nisso? E assim diz a palavra de Deus. Versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Verso 12. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. E vamos orar. Pai, eis aqui a tua palavra que é santa, que é bendita, a tua palavra que nos instrui, a tua palavra que é a verdade, que traz libertação para as nossas vidas, a tua palavra que ilumina os nossos passos e nos dá uma direção. E que mais essa noite, essa palavra ela possa, Pai, nos guiar, possa nos direcionar dentro da tua vontade, para que a cada dia, Pai, nós possamos fazer aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações e que a tua presença se manifeste em mais essa noite, em nome de Jesus. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, para a glória do teu santo e bendito nome, amém? Queridos, estava buscando uma palavra da parte de Deus para trazer para a igreja, e a palavra de hoje, ela é muito importante para cada um de nós, pois ela falará de um dos propósitos pelo qual nós estamos aqui nessa terra. Nós sim temos vários propósitos para o qual nós estamos aqui nessa terra, temos as nossas motivações, temos o nosso direcionamento, porque Deus nos colocou aqui, e esta palavra vai falar um destes propósitos para o qual nós estamos aqui. Também ela vai falar de quem nós somos em Cristo Jesus e os princípios a serem colocados em prática no nosso dia a dia. Amém? O título da mensagem é Representantes de Cristo. Quantos aqui são representantes de Cristo na face dessa terra? Eu vou perguntar de novo, quantos aqui são representantes de Cristo aqui nessa terra? Amém, queridos? É muito interessante que a própria palavra de Deus, aqui no versículo 11, ele começa desta maneira: você, porém, homem de Deus. Sabe, queridos, a própria palavra fala aqui, você, porém, homem de Deus, uma pessoa de Deus, e isto é quem nós somos. Nós somos homens de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é um jovem de Deus, e não por nós, mas isso é quem nós somos pela misericórdia,
É isso que nós somos pela graça do Deus vivo. Ele nos formou, Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos resgatou, e é assim que nós somos conhecidos por tudo e por todos. A igreja do Senhor é conhecida como uma representante de Cristo na face dessa terra. Aonde você pisa a planta dos seus pés, as pessoas sabem que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Nós podemos até tentar nos esconder, mas não tem jeito. Nós somos reconhecidos e somos chamados pelo nome dEle. Salmo 139, o versículo 13, até o versículo 16. Se quiser pode ir passando os textos aí, mas eu já vou lendo aqui. Diz assim a palavra de Deus: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Verso 14, eu te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, Senhor, viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, e antes de qualquer um deles existir. Nós somos povo de Deus, porque Ele nos escolheu, antes mesmo de eu e você nós sermos formados. Em conformidade com essa palavra de Salmos, Jeremias, o capítulo 1, o versículo 4 e o versículo 5, diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Espera aí, sim, esta palavra que Deus está falando agora comigo, esta palavra que Deus está falando agora com você, esta palavra que Deus está ministrando no meu e no seu coração. Ele diz, esta palavra, ela veio a mim dizendo, antes de eu formá-lo no ventre, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei e o designei como um profeta para as nações. Antes de você nascer, Ele já te escolheu e te deu um ministério de impacto. Ele colocou algo grandioso na sua mão e te separou como um ministro de louvor, como um pregador da palavra, como aquele que cuida das crianças, como um professor, como um evangelista. Ele te separou como um profeta para essa nação. Então pare de reclamar, para de murmurar, para de falar mal dos outros. Pare de deixar Satanás usar a sua boca somente para maldizer. É participar de uma reunião tão abençoada, de domingo, de quarta-feira, de grupos de oração, e no outro dia está lá destruído, com uma vida podre, com uma vida seca. Não, não é isso que Deus tem para mim e para você. Você é um escolhido, é tempo de mudar, é tempo de avançar, é tempo de prosperar, é tempo de viver uma vida abundante, é tempo de avivamento na minha e na sua vida. Segundo livro de Crônicas, o capítulo 7, o versículo 14, a palavra de Deus ela diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Preste atenção. Não é se o meu povo que chama pelo meu nome. Não está chamando ele. Não. O texto fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se o meu povo, que pertence a ele, que pertence a Deus, é o povo de Deus, que se chama pelo meu nome, que trazem o nome de Deus sobre si. Se chama pelo nome de Deus. É por isso que onde você pisa a planta dos seus pés, você é reconhecido como um homem e você é reconhecido como uma mulher de Deus. Porque você é chamado pelo nome do Senhor. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e eu curarei a sua terra.
Essa é a palavra de Deus para o seu povo. Um povo que é reconhecido pelo nome do Senhor. Sabe, queridos, somos o povo de Deus. Nós somos os seus seguidores. Nós carregamos o seu nome. O que Deus está dizendo? Vocês são aqueles que representam o meu nome diante deste mundo. É por isso que na introdução eu disse assim que nós iremos falar de um dos propósitos, tem vários importantes. Nós somos representantes. E nós iremos falar também de quem nós somos. Sim, nós somos estes que levam o nome do Senhor. Seja na sua empresa, seja na faculdade, seja na sua família, seja ali na padaria, onde você vai todo dia comprar aquele pãozinho de queijo. É isso. Somos representantes do nome de Deus. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, o versículo 20, diz assim, que nós somos embaixadores de Cristo. Preste atenção nisso, olha aí. Portanto, somos embaixadores de Cristo. O embaixador, em termos gerais, ele é um representante oficial de um país no exterior. Ele é designado e detém absolutos poderes para proceder, autoridade, em nome do país que ele representa no exterior. Ele está lá no outro país, mas ele tem poder, ele tem autoridade para representar o seu país aonde quer que ele esteja. Agora preste atenção. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz assim que, no entanto, a nossa cidadania, ela é dos céus. É por isso. Nós não somos representantes, queridos, somente de um país, mas nós somos representantes dos céus. E aonde você pisar a planta dos seus pés, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar autoridade para proclamar, para destruir o poder das trevas, para avançar e para glorificar o nome de Deus. Você e eu somos embaixadores de Cristo. Somos representantes, não de um país, somos representantes do céu, porque a nossa cidadania está lá. E nós estamos aqui somente de passagem. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, é sacerdócio real, vocês são nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo exclusivo, povo separado, um povo de Deus na face desta terra. E sabe, queridos, diante de tudo isso, nós vivemos em tempos que não são fáceis. Eu sei que em cada época existiram situações semelhantes e até piores do que a gente vê, do que a gente vive. Mas também nós estamos diante de uma geração, diante de um tempo, onde muitos têm se esquecido de Deus. Basta olhar ao nosso redor, basta olhar as mídias, uma geração de valores invertidos. Aquilo que é certo é errado, o que é errado é certo, está tudo invertido. E o mais triste, aqueles que levam o nome de Deus, muitas vezes, não todos, que representam Ele, têm andado muitas vezes de uma forma fria. O amor de um representante de Deus tem se esfriado. Já não há mais prazer nas coisas de Deus. Não há mais prazer. Muitas vezes faz algo forçado, aquele pastor é muito folgado, ele está pedindo isso, pedindo aquilo. Nós temos que entender que nós não estamos fazendo para o pastor. Sim, o pastor faz parte, ele está à frente do trabalho, mas nós estamos fazendo, em primeiro lugar, para Deus. O temor na vida de muitas pessoas tem sido enfraquecido a cada dia. Eu sirvo a Deus, mas até certo ponto. Eu vou até ali, mas não toca nessa parte.
E até certo ponto, distorcem esta palavra, que é uma palavra genuína, para usar em seu próprio favor, para usar da maneira que querem. Ah não, mas a palavra diz que pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ah não, tá, mas usa da maneira que querem. Distorcem a palavra. Mas Deus, Ele nos levantou nesse tempo. Ele levantou você neste tempo. Ele te levantou nesta geração. Deus, Ele não errou. Diga assim comigo, Deus não errou. Esse foi o tempo determinado por Deus para você, homem de Deus, para você, mulher de Deus, para te usar grandemente, para te usar como um vaso precioso nas mãos deles, para te encher do teu precioso espírito, para que você possa ter uma vida abundante, para que você possa fazer a diferença aonde quer que você esteja. Ele não errou. Este foi o tempo que Ele escolheu, mesmo que tem várias coisas acontecendo, mas Ele falou, eu vou levantar aquele servo de Deus, eu vou levantar aquela mulher de Deus, porque Ele vai impactar essa geração. Ele não errou quando Ele me escolheu. Ele não errou quando Ele te escolheu. Mediante isso, como proceder então? Como que nós podemos proceder como representantes de Cristo na face dessa terra? Vamos ver aqui alguns princípios da palavra de Deus, algumas recomendações do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo, que são essenciais para a vida de todo o cristão, todos aqueles que são embaixadores e representantes de Deus nessa terra. O primeiro está aí na continuação do versículo, acompanha comigo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Eu vou ler todo o versículo novamente, tá? A primeira parte, melhor. Diz assim, você, porém, homem de Deus. Isso é quem você é. Ele continua aqui, ó, primeiro princípio. Fuja de tudo isso. E eu coloquei como primeiro tópico, fuja da aparência do mal. Por quê? Nós precisamos entender um pouquinho o contexto, e eu vou falar aqui para vocês. Paulo, ele está instruindo a Timóteo dessa maneira, pois muitos da sua geração estavam corrompidos. Preste atenção nisso. Veja se não há uma ligação com os dias de hoje também. Havia abandono da fé. Eles estavam ensinando a falsa doutrina. Eles não concordavam com a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Estavam seguindo espíritos enganadores. A doutrina de demônios eles estavam seguindo. Pessoas orgulhosas, pessoas doentias por controvérsias, contendas, invejas, a mente corrompida, o amor ao dinheiro e outras coisas mais. A geração estava corrompida. E parafraseando aqui neste momento, Paulo estava falando a Timóteo, você foi escolhido como um representante, você é um homem de Deus, então fuja de tudo isso. Fuja da aparência do mal. Não se assemelhe a essas coisas que você está vendo de errado, seja onde for, seja na internet, seja uma dancinha do TikTok, seja aquelas palhaçadas, não faça isso, porque você é diferente. Seja aí para fora, seja com as pessoas da sua convivência, não se amoldem ao padrão deste mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que fala 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 22. Afastem-se de toda forma de mal. Afastem-se. Isso é para o nosso dia a dia. Isso são para os representantes. Jó, capítulo 1, versículo 1, este versículo fala grandemente ao meu coração. Porque diz assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e era um homem justo. Andava em retidão, andava em justiça. Ele temia a Deus. Olha a vida deste homem. Andava com temor pela palavra, respeito, reverência à palavra do nosso Deus. E o que eu gosto mais desse versículo é a parte final, que diz assim, e ele evitava o mal.
A gente pode ser íntegro, nós podemos ser justos, podemos temer a Deus, mas tem essa parte também, tem essa decisão que vem daqui de dentro, de evitar o mal. Se eu sei que aquilo que eu vou praticar não agrada a Deus, eu evito. Se eu for passar em um caminho que vai fazer eu pecar, eu evito. Se eu vou falar uma palavra que vai ferir uma pessoa, eu evito. Vejamos o exemplo de Jó, um homem íntegro, um homem reto e que evitava o mal. Se eu vou acessar algo na internet que não agrada a Deus, eu evito. Se continuamente eu só penso em algo ruim, isso pode acontecer, eu vou evitar. Por quê? Essa orientação da palavra para as nossas vidas. E se nós prestarmos atenção, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas são coisas práticas do nosso dia a dia. Ou melhor, coisas que podem acontecer no nosso dia a dia. Entre outras coisas. Nós sabemos aquilo que não é legal. Aquilo que vai ferir, desonrar a Deus. Vai fazer com que nós possamos pecar. Que nós possamos a cada dia evitar esse mal. Nós somos esses representantes. Faça a diferença na sua geração. Faça a diferença. Essa palavra me fez olhar para a minha vida, que você possa olhar para a sua também, mas realmente só para que nós possamos ser encorajados por ela. Olha o que diz Salmos, o Salmos de número 1, o versículo 1 até o 3, fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele tem prazer na palavra de Deus. Nessa lei do Senhor ele medita, ele vai ali e ele tem um prazer, uma alegria, um deleite pela palavra do Senhor. E o verso 3, olha o que acontece. Ele é como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Este que tem o prazer na lei do Senhor. Este representante, ele dá o fruto no seu tempo certo, e as suas folhas, elas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Você não é proibido, eu não sou proibido de se assentar ali com os nossos amigos, ou numa roda, muitas vezes que você sabe que uma pessoa ali desonra a Deus, não. Mas se formos lá, vamos fazer a diferença. E se você for uma pessoa, e eu também, que tem prazer na lei do Senhor, vai chegar um momento que a palavra que nós estamos plantando, ela vai frutificar na vida dessas pessoas também. E tudo que nós fizermos, seja uma palavra lançada, seja um versículo lançado, seja ali algo que você falar no meio deles, vai chegar um momento que vai prosperar. Vai prosperar. Em nome de Jesus. Continuando o versículo. Você crê nisso? Sabe, queridos, você foi levantado como um grande privilegiado nessa terra. Deu o primeiro passo. Algum tempo atrás, ali no meu trabalho, antes de nós continuarmos, eu estava trabalhando em um endereço, em uma unidade. Antes de abrir a terceira, eu trabalhava na segunda unidade da barbearia. E lá nós tínhamos um grupo de 5 pessoas, onde nós compartilhávamos a palavra de Deus, todos cristãos. Teve um que a gente chamou, que começou a participar e se envolveu. Ele estava um pouco desanimado, mas glória a Deus por isso. E aí, quando eu fui mudar para a terceira unidade, falei: e agora? Agora é momento de continuar. É momento de continuar esse trabalho que nós vamos começar. Aí um deles do trabalho antigo falou: ei, Paulão, vai nos abandonar? Falou assim, a gente era muito junto ali, tinha uma grande amizade. Aí um deles falou: não, ele vai lá para continuar esse trabalho, ele vai lá para prosperar, ele vai lá para continuar a dar sequência nessa palavra de Deus. E sabe, queridos, quando eu cheguei ali nessa terceira unidade, sei sim que foi um desafio, mas para a glória de Deus nós já começamos ali também um trabalho. Todos os sábados nós compartilhamos também a palavra. Existem pessoas que são cristãos, outros que não são, mas todos estão participando do café. E nós estamos tendo a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, de semear. E uma hora, em nome de Jesus, ela vai frutificar. Porque não é por nós, é Deus que faz.
Dê o primeiro passo, seja na sua empresa, seja na faculdade, seja na sua família. Vá. Deus te capacitou, Ele te deu autoridade, Ele te deu poder, Ele te deu um espírito de ousadia. Continuando o versículo, fuja de tudo isso. E ele continua assim, busque a justiça, a piedade, a fé, e assim ele continua. Mas esta palavra me chamou muita atenção. Ele fala assim, busque a justiça. Em outras versões fala, segue. Sabe, queridos, se você e eu, nós queremos uma vida diferenciada, ela não é conquistada de qualquer maneira. Não é dizer, eu vou ficar aqui sentado, para ver se a mudança ela acontece na minha vida. Eu vou ficar parado, para ver se a mudança ela acontece na minha conduta, e etc. Não! Nós devemos dar um passo a mais. É se esforçar, é se dedicar, é ter diligência, é ter zelo, é buscar, é seguir. É assim que nós vamos ter mudança, é bater, até que a porta ela possa ser aberta. Ele diz, busque a justiça, busque a piedade, busque, segue, se movimente, saia do seu lugar, não fique somente deitado, não fique somente no sofá, assistindo a Netflix. Queridos. E pela grande graça do nosso Senhor, Ele vai nos ajudar a cada dia. Basta nós fazermos também a nossa parte. Segundo, ele fala assim, busque a justiça, segue a justiça. E continuando ele fala, segue a justiça e a piedade. Esse é o segundo ponto. Sabe? Procure viver de uma forma correta diante de Deus e diante dos homens. Isso é seguir a justiça. E as pessoas ao seu redor, elas serão tocadas. Elas serão tocadas. Elas verão em sua vida algo diferente. Vão falar, aquele pastor, aquele Alexandre ali, ele tem algo diferente. Aquela Amanda, ela está aqui na empresa, mas a luz dela é diferente. Eu acredito que, se eu desse o microfone para você aqui, você tem um testemunho a respeito disso. As pessoas olham para você e falam, aquela pessoa, ela é diferente. Aquele é um homem de Deus. Aquele é uma mulher de Deus. E esse é o propósito também, queridos. Através das nossas boas obras, da prática de justiça, a sua luz, a minha luz, ela vai brilhar, e nós seremos exemplos para as pessoas que estão ao nosso redor, e o nome de Deus vai ser exaltado. Olha o que diz o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, as suas práticas de justiça, e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Através da sua prática de justiça, a cada dia sua luz vai brilhar, e o nome dele será exaltado. Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz assim, esta é a história da família de Noé. Se a gente pegar um pouquinho antes, a gente vai ver ali uma geração corrompida, em Gênesis capítulo 6, pessoas que continuamente pensavam algo mal, estavam na destruição, na corrupção do ser humano, na degradação, e o Senhor falou, vou destruir o ser humano. O homem só pensava maldade, mas aí a gente chega no versículo 9, e diz assim, Noé era homem justo, praticava atos de justiça, era um homem íntegro, que buscava retidão entre o povo da sua época. Olha só a vida deste homem. E o mais interessante de tudo, por que Noé, ele conseguia ser um homem íntegro e justo? Olha o final do versículo. Noé andava com Deus. Se eu e você, nós queremos praticar aquilo que é justo, nós devemos andar com aquele que é justo. Nós devemos andar a cada dia com Deus. Noé era um homem reto, íntegro,
praticava a justiça, mas o detalhe na vida de Noé, ele andava com Deus. Queridos, é coisa séria, é andar com Ele lado a lado, é ter intimidade com esse Deus, é ter amizade com Ele, é não se esquecer dEle durante a nossa semana, é ter momentos de qualidade com o nosso Deus. Ele também diz assim, segue a piedade é compaixão, a piedade é misericórdia, piedade nos fala de devoção, de respeito profundo por Deus e pelas coisas sagradas. O texto de Atos capítulo 10, do 1 até o 4, conta a história de um homem chamado Cornélio. E diz assim o texto: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Lembra da palavra, segue a piedade. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Ele andava com Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: as suas orações e esmolas, elas subiram como uma oferta memorial diante de Deus. Sabe, queridos, uma vida de piedade, ela não passa em branco diante de Deus. A oferta de Cornélio, ela foi uma oferta como um memorial, uma oferta que trouxe lembrança para Deus. E aí no desenrolar da história, nós vemos ali que o anjo, ele fala assim, vai lá e chama Pedro. E aí, ele está em tal lugar, tal. E aí Cornélio manda chamar Pedro, envia alguns homens e manda buscar Pedro, o apóstolo Pedro. E quando o apóstolo Pedro estava vindo ainda, Cornélio preparou a sua casa. Ele juntou ali todos os seus parentes, fala a palavra de Deus, e ajuntou ali todos os seus amigos íntimos. Ele preparou a casa. E quando Pedro chegou e começou a ministrar a palavra, todos que estavam na casa, que eram tementes a Deus, receberam a promessa do Espírito Santo sobre as suas vidas. Sabe, queridos, uma vida de piedade, ela vai fazer com que eu e você, nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Ele continua, segue a fé e o amor. Eu sei, queridos, que são palavras que nós ouvimos constantemente, mas sempre é bom nós relembrarmos no nosso dia a dia, sempre é bom nós relembrarmos o que diz a palavra de Deus. Quantas vezes nós não ouvimos falar de fé e de amor? Mas a palavra diz assim, segue, você é um representante, segue a fé, você é um representante, segue o amor. Ei, é tempo de aumentar a nossa fé. Falamos tanto em fé, mas muitas vezes estamos andando da mesma maneira. É tempo de aumentar a nossa fé. Segunda carta de Tessalonicenses, o capítulo 1, versículo 3, diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. A nossa fé tem que ser uma fé crescente. Como está a sua fé? Como está a minha fé? Existem situações, preste atenção, eu me incluo nisso, que não vivemos ainda, porque achamos que do jeito que estamos seguindo, está tudo certo. Não, mas eu estou orando, eu estou tendo fé, eu oro hoje, me esqueço 3 dias, me esqueço 1 mês, me esqueço 1 ano, mas eu estou orando. E ainda não estamos vivendo, porque estamos achando que está tudo certo, que está tudo bom. E quantos aqui não esperam por um milagre? Eu espero por um milagre na minha vida. E eu sei que o meu milagre, ele vai chegar. Você crê, amor? Mas é tempo de nós aumentarmos a nossa fé. É tempo de acreditar no impossível. É tempo de colocar a cara no pó.
Não é tempo de bater no peito e achar que está tudo certo. É tempo de colocar a cara no pó e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Segue o amor. Sabe, queridos, que a nossa base possa ser sempre o amor. Possamos fazer por amor. E que a nossa base possa ser no amor de Deus. O amor que é o próprio Deus. Essa deve ser a nossa base. O amor, por amor, no amor. Que nós possamos estar dentro da vontade do nosso Deus. Ele continua. Nós já estamos partindo para o final. Segue a perseverança e a mansidão. Não pare no meio do caminho. Continue. Continue. Lembra da palavra de Mateus 24:13? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere. Nós não vamos ter sucesso, êxito, conquistas, se nós desistirmos na metade do caminho. Está difícil. Está muito difícil, eu vou parar no meio do caminho. Está a 3 passos de conseguir, está a 2 passos de alcançar o milagre, mas está difícil, eu vou parar. Eu vou abandonar tudo, eu vou largar meu ministério, eu vou largar minha família, eu vou largar isso, eu vou parar com tudo, eu vou abandonar meu trabalho. Está perto de conquistar o milagre. Não pare, persevere, continue, vá até o fim. Gálatas capítulo 6, o versículo 9, diz assim, pastor: e não nos cansemos. Não cansa não. Fica firme. Mesmo que está difícil, que está doendo, que parece que nada está acontecendo, que parece que muitas vezes você está no silêncio de Deus. Mas não canse. Não canse de fazer o bem. Não canse de praticar a justiça. Não canse de praticar a retidão. Não pare de perseverar. Continue, pois no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. No tempo certo, o Senhor já tem separado para mim e para você a nossa bênção. Nós não podemos desanimar. No tempo certo, nós vamos colher, se nós não desanimarmos. Ele continua, um outro princípio: segue a mansidão. Isso nos fala de sermos parecidos com Cristo Jesus. Segue a mansidão. Seguir a mansidão é ser uma pessoa mansa? Amém, esse é o significado também. Mas ser manso também é ser parecido com Cristo Jesus. Como representantes de Cristo, isso é de extrema importância na minha e na sua vida. Você tem sido um exemplo? Você tem sido um seguidor? Você tem sido aí parecido com Cristo a cada dia? Essa pergunta é para mim também. Nós temos sido parecidos com Cristo? Temos sido parecidos? Reflita comigo. Mateus capítulo 11, versículo 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, diz o Senhor, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Gálatas capítulo 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade. E ele fala no 23, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é mansidão. Como que é possível nós sermos parecidos com Cristo a cada dia? Se encha a cada dia da presença dEle, se encha a cada dia da presença dEle, se encha a cada dia do teu Espírito, se encha a cada dia do Espírito dEle. Do que nós temos nos enchido, do que a igreja do Senhor tem se enchido a cada dia. Para terminar, versículo 12 de 1 Timóteo capítulo 6 fala assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Esse é o último tópico. Combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. Sabe, queridos, um representante de Cristo em nossos dias, ele está em uma batalha diária. É ou não é verdade? Nós estamos em uma batalha.
Todos os dias. Ao levantarmos, sairmos da nossa casa, nós estamos em uma batalha diária. Mas esta batalha, como nós sabemos, é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual, a batalha do representante, desse embaixador. E é por isso que 2 Coríntios, o capítulo 10, fala que a nossa arma, elas não são carnais, as nossas armas não são carnais, mas as nossas armas, elas são poderosas em Deus. As nossas armas, as armas que nós devemos lutar, são armas espirituais. Ele continua, tome posse da vida eterna. Sabe, queridos, todos os dias, tome posse daquilo que você já tem, que é a vida eterna. E ele fala, tome posse, porque nós devemos manter essa chama viva em nosso coração. Sabe por que nós estamos aqui somente de passagem? Filipenses fala a respeito disso, nós já citamos esse texto. A nossa pátria é uma pátria celestial, e em breve nós retornaremos para a nossa pátria. Tome posse todos os dias. Porque quando você coloca isso na sua vida, no seu coração, o seu coração vai se aquecer. Você fala, não, eu sou escolhido, sou separado, eu tenho a vida eterna, eu vou andar em conformidade com aquilo, com a vontade de Deus para a minha vida. 2 textos para encerrar. 2 Timóteo, o capítulo 4, versículo 7, queridos, e versículo 8, diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, e eu guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Tome essa palavra para o seu coração. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Você e eu somos um guerreiro do Senhor. Que nós possamos a cada dia combater este bom combate. E nós sabemos que tem algo precioso reservado para mim e para você. Último texto, 1 Timóteo capítulo 4, do 13 até o 16. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, ele diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Se dedique. Não negligencie o dom que foi dado por mensagem profética e com imposição de mãos dos presbíteros. Ó, o verso 15. Seja diligente, seja esforçado nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Toma essa palavra para a sua vida. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, a palavra de Deus, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isto, você salvará tanto a si mesmo, quanto todos aqueles que te ouvem. Feche seus olhos. Por favor, feche seus olhos, que nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse juntamente comigo, aí no seu lugar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa noite tão preciosa. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o fôlego de vida, para que nós pudéssemos estar aqui, louvando, adorando o Senhor e tendo o privilégio de ouvir a Tua palavra. Pai, obrigado porque nós não merecíamos e não merecemos, mas por Tua grande graça, pelo Teu grande favor, pela Tua grande misericórdia em nossas vidas, o Senhor, Pai, nos levantou como um povo exclusivo, como um povo separado, como um povo que se chama pelo Teu nome, como representantes do Senhor aqui nesta terra. Pai, nos perdoe porque muitas vezes nós não andamos em conformidade a tudo isso que o Senhor fez em nossas vidas. Nos perdoe porque muitas vezes, ó Pai, temos nos esfriado. Nos perdoe porque muitas vezes temos nos esquecidos, ó Pai, de tamanha obra que o Senhor fez em cada um de nós. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus, por toda a frieza. Tem misericórdia de nossas vidas, porque muitas vezes abandonamos o nosso primeiro amor.
Tem misericórdia de nossas vidas, ó Pai, porque muitas vezes abandonamos a Tua palavra por 1, 2, 3, 4 semanas ou mais. Tem misericórdia, ó Pai, de nossas vidas e nos perdoe, porque como os representantes do Senhor, muitas vezes nós não andamos contigo. Nós deixamos a oração de lado. Mas Pai, que nessa noite o Senhor possa nos abençoar, que com esta palavra nós possamos, ó Pai, sair daqui encorajados, que sim, Pai, os seus filhos aqui da Paz Church Marília, que já tem, Pai, andado como um representante de Cristo, que eles possam andar ainda mais, em nome de Jesus, seguindo a justiça, seguindo a retidão, tendo uma vida de piedade a cada dia. E eu creio, ó Deus, que o Senhor vai operar o sobrenatural na vida de cada um neste lugar. Pai, que nós possamos a cada dia buscar a Tua palavra, buscar, ó Pai, o Senhor em oração, buscar o Senhor em jejum, buscar o Senhor em intimidade. Aí sim a nossa fé, ela irá se aumentar, porque isso vem do Senhor, isso vem da Tua palavra, e nós vamos desfrutar, ó Pai, de coisas grandiosas. Eu creio, ó Deus, que nós vamos sim viver os milagres do Senhor, assim como eu disse, eu creio que os meus irmãos, Pai, também têm aqui milagres a serem recebidos, promessas, ó Deus, que ainda não se cumpriram em nossas vidas. Mas eu creio, ó Pai, não por nós, mas também fazendo a nossa parte, o Senhor, Pai, irá cumprir em nossas vidas no seu tempo. Que nós, ó Pai, a cada dia possamos ser esses representantes que são parecidos com o Senhor. Então, Pai, mais essa noite, em nossos dias, em nossa semana, nos encha do Teu Espírito, nos encha do Teu Espírito. Nós abrimos a nossa vida neste momento, nós abrimos o nosso coração. Abra a sua vida, querido, abra o seu coração, e seja sensível ao Senhor durante toda a sua semana. Deixa Ele encher a sua vida, deixa Ele te encher, até que possa transbordar, até que possa transbordar. Nos ajude, Pai, a cada dia a combater o bom combate, não pela nossa própria força, não com armas carnais, mas com armas espirituais, poderosas em Deus, e assim nós vamos avançar, vamos destruir os poderes das trevas, e que essa chama, ó Deus, essa certeza da vida eterna, que o Senhor já separou para nós, esteja cada dia em nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado por mais essa noite, obrigado por mais esta palavra, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, está fazendo e ainda vai fazer para a glória do Teu santo nome, para a glória do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar? Glória a Deus. Amém, queridos, glória a Deus. Estenda assim suas mãos, eu vou despedir vocês, e logo após eu fazer essa oração, você, como um representante de Deus aqui neste lugar, você possa abençoar o seu irmão, dar uma palavra de vitória para ele, dar um abraço, dar um sorriso, ou somente cumprimentar. Deixe Deus usar a sua vida, amém? Que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce consolo do Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a sua vida, seja com todas as igrejas espalhadas na face desta terra, e você aí no seu lugar possa dizer amém, amém e amém. Aplauda mais uma vez o Senhor. Glória a Deus. Cumprimento o seu irmão.